Olá, alunos. Essa é a nossa última aula do semestre, até porque antes do recesso a gente já contemplou 5 aulas, né? Então essa aqui seria a sexta, e junto com as aulas de Austin News a gente já deu o suficiente, a quantidade suficiente de aulas do nosso semestre. E a gente vai encerrar hoje com o assunto anestesia do canal RAC medular, que é até um assunto novo que não era contemplado na nossa cadeira, mas foi colocado esse ano, até por orientação do Ministério da Educação. A anestesia do canal raquimedular é uma das anestesias que mais é utilizada no dia a dia da cirurgia, né? É uma anestesia de fácil acesso, é uma anestesia de uma técnica mais fácil, tem um custo mais baixo, então é uma anestesia muito comum. E é importante vocês terem entendimento até para poder chegar já no hospital, quando vocês tiverem contato, tanto na maternidade, que geralmente o contato de vocês é mais lá, inicialmente, como no regional, e vocês entenderem o que está acontecendo, né? Por que se faz a RAC, as medicações que utilizam, a técnica utilizada. Então, chegando com isso em mente, é bem melhor, é bem mais fácil de se ter um entendimento. Então, hoje a indicação de se fazer um bloqueio do canal raquimedular é para vários tipos de cirurgia. Então, cirurgias do abdômen inferior e pelve. Então, a gente usa muito raquianestesia para se fazer esterectomia, cirurgias do ovário, cirurgias urológicas, uma apendicectomia, herniorrafia, até cirurgias de abdômen mais superior, tipo uma colecistectomia, pode ser feito com raquianestesia. As cirurgias ortopédicas, cirurgias vasculares de membros inferiores, são muito bem feitas com um bloqueio do canal raquimedular. Cirurgias da parede torácica, em que você há a necessidade, um exemplo muito que a gente se utiliza bem é a questão da cirurgia plástica de mama, ou até mesmo uma mastectomia pode ser feita com bloqueio do canal. E aí a gente vai usar a peridural, que é uma anestesia mais localizada, uma anestesia em que eu consigo fazer uma analgesia pós-operatória mais prolongada. E aí tem a vantagem também em relação a esse tipo de bloqueio. É uma analgesia cirúrgica prolongada, que vocês vão ver que na peridural, que é um tipo de bloqueio, a gente consegue colocar um catéter. E o paciente fica 1, 2 dias até pós-operatório com esse catéter e a gente pode infundir medicação analgésica nesse catéter e é muito bom para o alívio de dor pós-operatório. As contraindicações que existem para os bloqueios, primeiro, recusa do paciente. Então, tem paciente que não pode, não quer ser submetido a um bloqueio. Aí nós temos um exemplo da cantora Clara Nunes. A cantora Clara Nunes morreu em decorrência de uma cirurgia de varizes, em que ela se recusou a fazer RAC, porque, de acordo com a religião dela, que eu não recordo, essas religiões africanas, ela não poderia ser furada no dorso. E não quiseram fazer uma anestesia geral por medo de lesão de corda vocal. Então foram fazer uma anestesia venosa em Clara Nunes. Acabou que Clara Nunes teve uma parada durante a cirurgia, não conseguiram entubar e ela veio a óbito, né? Mas um paciente pode se recusar a fazer esse tipo de anestesia. Um paciente agitado também, né? Um paciente que está muito agitado, que chega a um plantão seu, você não tem como fazer isso. Principalmente pacientes que estão usuários de droga ou que passaram por traumas, né? Principalmente traumas neurológicos, TCE, e que está cheio agitado e precisa fazer uma cirurgia, principalmente abdômen, você não vai fazer isso, né? Defeitos anatômicos. Então, um paciente que tem defeitos em coluna, uma escoliose severa, em que muitas vezes você tem uma fusão grande também das vértebras, há uma dificuldade técnica de se fazer a punção. Hipertensão intracraniana, porque você vai infundir um líquido naquele canal e isso aumenta a pressão intracraniana. Então, aumenta a possibilidade de herniação do tronco cerebral
e, com certeza, uma parada respiratória. Infecção. Então, se você tem infecção na área, você não vai fazer uma injeção, injetar, né? É um processo infeccioso dentro do canal raquimedular, que você vai levar a um processo de meningite. Hipotensão grave, porque lembrando que o paciente que é submetido a esses tipos de bloqueio, ele tem como efeito colateral hipotensão. Então, se um paciente já tem hipotensão grave, vai potencializar, isso é grave. Então, principalmente em pacientes idosos. Pacientes idosos têm que se evitar hipotensão durante o processo cirúrgico, pois isso pode levar a AVC isquêmico. Coagulopatias, então se o paciente tem sangramento, se você vai fazer uma punção em uma área em que tem vasos, você pode levar um sangramento do canal raquimedular também. E sepse, não só pelo fato do paciente estar com infecção, mas pelo quadro de instabilidade hemodinâmica que a sepse leva. Então, a sepse por si só já leva a um quadro de coagulopatia, de hipotensão grave. Então, para esses tipos de paciente, uma anestesia geral é bem mais segura. Algumas medicações vocês têm que ter cuidado, né, no manejo dela para pacientes que vão ser submetidos a uma punção, porque é uma punção. Então, algumas medicações podem ser usadas e outras não. O AS, que muita gente sabe que o uso do AS, que ele pode levar a sangramento. No caso de punção para fazer bloqueio raquimedular, você pode utilizar normalmente, não precisa suspender. Se você usa heparina não fracionada, que é a liquemine, você pode utilizar após 4 horas em que você fez a injeção da dose. A heparina de baixo peso molecular, nós temos aí a enoxaparina, né? Você pode utilizar quando é profilático, 12 horas após o uso da medicação, você pode fazer o bloqueio. Se for em doses terapêuticas, porque são doses mais elevadas, você pode utilizar até após 24 horas. Hoje a gente tem uma medicação, antigamente se usava muito o Marevan. O Marevan, se o paciente está em uso de Marevan, é necessário suspender o Marevan e colocar heparina, né? E também verificar se o INR está próximo a 1. Mas graças a Deus está se usando menos Marevan e está se utilizando mais o Xarelto, né? E os pacientes que usam Xarelto, você tem um controle melhor desse processo de hemorragia. Então, acaba que você pode suspender somente 24 horas antes, mas tem que ser suspenso. As vantagens, além da vantagem do baixo custo que eu falei, você tem um retorno do peristaltismo mais rápido, isso é importante. Quanto mais prolongado um ilho do paciente, um ilho, quando a gente chama ilho paralítico, é quando não há o peristaltismo. Então, quanto mais prolongado, isso é ruim do ponto de vista cirúrgico. Então, o paciente vai ter uma recuperação mais lenta, aumenta o índice de infecção, aumenta o índice de morbidade, de dias internados. Então, a gente quer que o peristaltismo volte logo para o paciente se alimentar logo. Atenua o estado de hipercoagulabilidade pós-operatória, porque ele atua na função fibrinolítica, então isso é bom. Reduz a resposta neuroendócrina, então reduz o trauma cirúrgico, o estresse cirúrgico. O bloqueio anestésico do canal raquimedular geralmente tende a melhorar o retorno venoso. Ele provoca uma vasodilatação, isso melhora o retorno venoso, e principalmente em nível de membros inferiores. Isso permite uma mobilização de forma mais precoce do paciente. A analgesia é mais prolongada do que o tempo cirúrgico, então aquele paciente que vai ser operado e vai sentir dor, menos dor, e vai sentir dor depois de um tempo da cirurgia. Pelo fato do paciente manter a respiração durante a cirurgia, então ele tem uma interferência menor na função pulmonar, diferente da anestesia geral, em que existe uma interferência direta, porque além de você colocar um tubo, né, que é uma coisa invasiva, você também vai estar colocando o ar externo, o ar de uma máquina, né, gases anestésicos. Então, isso interfere na função pulmonar. Menor sangramento e menor incidência de TEP também. Então, existem muitas vantagens em se fazer a raquianestesia ou a peridural. Para se fazer esses bloqueios raquimedular, você tem que ter um bom entendimento da anatomia. Isso é importante para você saber e ter conhecimento dos níveis de bloqueios, até quando e até onde você vai querer esse bloqueio, para determinado tipo de cirurgia. Então, para isso, tem que ter um entendimento.
Lembrando que a coluna ela é composta de 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares e o sacro, que muitos dividem também em 5 sacrais. Tendo um corte sagital da nossa coluna, aqui vocês vão começar a entender a diferença dos dois tipos de anestesias que a gente tem. Nós temos a anestesia peridural e nós temos a anestesia do canal subaracnoide ou a raquianestesia. Então nós temos pele, tecido celular subcutâneo, ligamento superespinhoso, nós temos o ligamento interespinhoso, o ligamento amarelo, que está em íntimo contato com a dura mater, e aí delimita bem, é o primeiro espaço que a gente vai encontrar aqui, que é o espaço epidural, peridural, que é o espaço por fora da dura mater, que é essa parte mais branca, que vai revestir o canal medular. Atravessou a dura mater, nós estaremos no espaço subaracnoide. Esse espaço subaracnoide é o espaço da raquianestesia. O espaço fora da dura mater é o espaço peridural. E aí nós teremos nossa anestesia peridural. Aqui mostrando o espaço peridural, mostrando essa coisinha branquinha aqui, que é a membrana, que é a dura mater, né? Nós temos tecido celular subcutâneo, o espaço vascular, aqui é o espaço peridural. O espaço subaracnoide é o espaço que está composto por líquido, está em íntimo contato com a medula. Lembrando que ainda falando de anatomia, a medula termina ao nível de L1 no adulto e termina ao nível de L3 em neonatos. Já a cauda equina vai terminar em nível de S2 no adulto e S4 em neonatos. Isso é muito importante vocês terem conhecimento. Aqui são os dermátomos. O que corresponde aos dermátomos? Os dermátomos são representações sensitivas desses segmentos nervosos medulares. Então, o que é que a gente tem que entender isso aqui? Que se você vai fazer um bloqueio ao nível de T10, o paciente ele vai ter sensibilidade, né, comprometida, no caso vai ter anestesia, em nível abaixo do umbigo, porque o dermátomo correspondente ao nível medular T10 fica ao nível do umbigo. Ao nível do mamilo, geralmente é T3, T4, né? Isso a gente considerando um homem. Então, isso é importante vocês saberem. Em relação à questão dos dermátomos, nós temos 7 vértebras ósseas, mas nós temos 8 dermátomos em relação às cervicais. É uma a mais do que o número de vértebras. Depois, acaba tendo a mesma numeração. T1, T10, são 12 vértebras, 12 dermátomos. E nós temos T1 a T12, perdão, 12 dermátomos torácicos, 5 dermátomos lombares e os 5 sacrais. Então, isso é bem importante vocês saberem, porque não há necessidade. Se eu for fazer uma cirurgia urológica, não há necessidade de eu fazer um nível acima do que T10 ou chegar a T6. Bom? O líquor, ele tem uma função de proteção, então tem a função de absorção de impacto do sistema nervoso central, tem um volume em média de 135 a 150, tem baixa celularidade, até porque se a gente encontra muita célula, o paciente provavelmente está com um problema, alguma doença, nós temos quadros infecciosos, tem densidade entre 1003 e 1009, uma pressão média de 5 a 15 centímetros de ar, baixa proteína, baixa glicose. Então, é um líquido bem clarinho. Algumas características a gente deve considerar em relação ao líquido cefalorraquidiano, para a gente também calcular a questão da dose. Pacientes que têm um aumento da massa abdominal, como obeso, gestante, isso pode aumentar a pressão epidural, isso reduz o espaço subaracnoide. Então, isso reduz o volume de líquido. O que isso significa?
Se você botar um volume que você colocaria num paciente sem isso, acaba que esse anestésico tem uma distribuição maior, uma distribuição mais fácil, porque a quantidade de líquido é menor, o espaço é menor. Então, esse líquido tende a se difundir. Então, pacientes desse tipo, você tem que ter cuidado com a questão de dosagem. Assim também com o paciente idoso. O idoso, ele tem um menor volume de líquido e ele tem uma sensibilidade maior das raízes nervosas aos anestésicos locais. Então, mais uma vez, você tem que ter cuidado com a questão de dosagem. Porque quanto maior a dosagem, maior vai ser o bloqueio. E vai ser um paciente que vai ter mais facilidade de ter uma parada respiratória. Os anestésicos eles passam a ter algumas alterações fisiológicas. Em relação ao coração, tudo se deve ao bloqueio simpático. Quanto mais alto o bloqueio, mais alteração simpática, mais bloqueio simpático você vai ter ao nível cardíaco e você vai ter mais efeitos. O bloqueio simpático geralmente se instala 2 a 6 níveis superiores ao sensitivo. Então, se você quer bloquear um exemplo o T10, você vai bloquear geralmente ao nível, né, o bloqueio simpático ao nível de T8 ou a T4. Uma das alterações fisiológicas mais presentes nos pacientes que são submetidos à raquianestesia é a hipotensão. Isso a gente vai ver principalmente no paciente idoso. O paciente idoso ele já tem uma reserva em relação à função cardíaca e ele tem uma sensibilidade maior no anestésico local, né? Mas a hipotensão é bem importante, mas é fácil de ser resolvida, desde que você não faça uma dosagem superior ao que é esperado. Geralmente, o que é que a gente vai fazer quando se instala uma hipotensão? A gente vai fazer uma reposição volêmica. Pode-se utilizar algumas medicações que são vasoconstrictoras, como efedrina, tilefrina, fenilefrina. E pode provocar também bradicardia. Às vezes, a própria reposição volêmica também já melhora, porque a bradicardia pode ser relacionada com a própria hipotensão. E você pode utilizar, se for uma bradicardia importante, você pode utilizar a atropina. Alterações fisiológicas respiratórias são poucas, porque geralmente o paciente ele vai continuar respirando. Então, ele vai continuar com a respiração. Mas lembre-se que a respiração também a gente usa muito a musculatura abdominal. Isso pode ter uma perda de respiração ativa e tosse, né? Isso você geralmente você suplementa o oxigênio, é tanto que todo paciente que vai fazer uma cirurgia, uma raquianestesia, sempre a gente coloca um catéter para oferecer um oxigênio, geralmente 3 litros por minuto já é o suficiente. Agora lembrando mais uma vez, quanto mais alto o bloqueio, mais pode ter interferência na respiração, que você pode ter um bloqueio, né, das musculaturas, do diafragma, da musculatura intercostal, isso você pode provocar uma parada respiratória. Alterações fisiológicas gastrointestinais são alterações mínimas, mas pode provocar aumento do tônus vagal, e por aumentar o tônus vagal, isso pode apresentar aumento de náuseas e vômitos. Por isso que o paciente que vai fazer uma raquianestesia, como toda cirurgia, tem que estar em jejum também, porque se ele vomita durante a cirurgia, ele pode também provocar uma broncoaspiração, e pneumonia aspirativa é uma pneumonia de difícil tratamento. Alterações renais também são mínimas. Pode acontecer uma retenção de sódio e água, mas é efeito mínimo se você tem controle de pressão e da volemia. Quais são os anestésicos utilizados? Na raquianestesia, a gente vai utilizar a lidocaína e a bupivacaína. Na anestesia peridural, além da lidocaína e da bupivacaína, nós poderemos usar também a ropivacaína. Lembrando que na peridural também, diferente da raquianestesia, a gente utiliza a adrenalina, que é um vasoconstrictor. Qual o efeito da adrenalina aqui? O mesmo efeito que a gente usa quando usa para a pele. É aumentar o tempo de ação do anestésico. Lembrando que a gente não faz isso na raquianestesia, porque a gente injetaria o anestésico local direto no espaço, né, raquimedular, e isso pode levar a muita complicação. Como a peridural não vai ter esse contato direto, então
A peridural, quando a gente vai fazer a injeção, que eu vou mostrar mais à frente, ela vai ficar mais naquele local, localizada, então você consegue utilizar com segurança, inclusive doses mais elevadas de anestésicos. Na peridural, geralmente a gente usa doses mais elevadas do que a raquianestesia. Vocês também vão escutar muito a questão de anestésico isobárico, anestésico hiperbárico. Isso a gente só usa para RAC, não para peridural a gente não usa. Isobárico, o próprio nome já está dizendo, é a densidade igual ao líquido. Hiperbárico, uma densidade maior do que o líquido. Qual a importância disso? Quando a gente usa um anestésico isobárico, é um anestésico que ele não vai se difundir dentro do líquido. Então ele vai ter uma ação mais localizada, então não vai atingir níveis em que eu não quero. E o anestésico hiperbárico? O anestésico hiperbárico, por ele ter uma densidade maior do que o líquido, ele tem a capacidade de se movimentar com uma gravidade. Quando é que eu uso o hiperbárico? Quando eu vou fazer uma anestesia para uma colecistectomia, que é um bloqueio mais elevado, eu posso fazer injeção no nível baixo, aplico o anestésico hiperbárico, que é o anestésico mais pesado, deixo o paciente em Trendelenburg, que é aquela posição em que o pé fica mais alto que a cabeça. Então, pela gravidade, o anestésico tende a descer. Desce do ponto de vista de nível de gravidade, mas do ponto de vista de sensibilidade, de bloqueio sensitivo, ele passa a subir, porque ele vai atingir níveis mais elevados. Então, isso é o efeito que a gente quer do anestésico hiperbárico e da própria raquianestesia, que a gente faz uma injeção ao nível baixo e o anestésico sobe em relação ao bloqueio sensitivo. Então, acaba que eu tenho um bloqueio ao nível da área que eu vou fazer a colecistectomia. Quando você usa soluções isobáricas, a dose é o fator mais importante para você ter a distribuição desse bloqueio. Então, como não é um anestésico isobárico que se difunde muito, ele necessita de um volume maior para ele se difundir. Já a hiperbárica, não. O que vai determinar a hiperbárica é a questão da posição do paciente, né? E se a droga e a baricidade. Então, isso vai fazer com que se distribua de acordo com a posição do paciente. Primeiro, o ideal é que todo paciente tenha uma visita pré-anestésica. Isso não é na hora, considerando anestesias eletivas, claro. Cirurgias de urgência, a gente não tem como fazer isso, porque o paciente vai ser preparado na própria sala. Mas a visita pré-anestésica, você vai ver o consentimento, as contraindicações, as medicações pré-anestésicas que podem ser utilizadas, inclusive aí você pode fazer um ansiolítico, o paciente está mais ansioso, que o paciente já vai mais tranquilo para a cirurgia. E você vai preparar o seu ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho para se fazer uma RAC tem que ser o mesmo que esteja preparado para uma intubação e uma anestesia geral, porque muitas vezes você pode necessitar reverter para anestesia geral. Então tem que ser um paciente que tem que ter um material para você intubar, tem que ter o carrinho de anestesia com os gases anestésicos e você também tem que estar preparado para uma parada cardiorrespiratória. Então tem todo aquele aparato de tubo, cânula, catéter, monitor e principalmente o desfibrilador. Não se faz anestesia se você não tem esse aparato. O posicionamento do paciente, tanto para RAC como para peridural, pode ser o paciente sentado. Você coloca o paciente na maca, vai pedir para flexionar a cabeça sobre o tronco. Isso corrige a lordose lombar. Tá vendo aí que nessa figurinha tem uma marcação em L4 e L5? Eu deixei para falar isso agora, porque esse desenho já vai mostrar isso. Isso aqui é como se fosse um esquema para se dizer que aqui é o nível da crista ilíaca. Então, ao nível da crista ilíaca é aproximadamente o espaço L4 e L5, que é uma das posições onde se faz uma raquianestesia. Lembrando que a peridural, você geralmente tende a fazer nos níveis em que você quer bloquear. Porque o efeito da peridural é um efeito mais localizado no espaço peridural. Já a RAC,
porque você atinge o canal raquimedular, o anestésico se difunde dentro do canal raquimedular. Então, ao nível de L4 e L5, fica ao nível da crista ilíaca, você traçando uma linha reta entre as duas cristas. Lembrando que isso não é 100%. Alguns autores relatam que essa coincidência é cerca de 50%. Você também deve deixar o paciente, pode também deixar o paciente em posição lateral, os joelhos próximos ao tronco. Isso reduz principalmente a questão de lipotímia. Importante realizar a antisepsia do paciente, asepsia, antisepsia. Então, o anestesista tem que estar todo paramentado, inclusive com máscara, que o anestesista não gosta de usar, mas tem que usar. Luva estéreo. Aqui seria o ideal. Vocês estão vendo que existe esse campo descartável próprio para se fazer bloqueio. Quando você vai fazer o bloqueio, você também tem que fazer antes uma injeção de anestésico local na pele subcutânea. Isso dá mais conforto para o paciente, porque muitas vezes não é de primeira que você consegue acessar. E principalmente a RAC, que a gente usa uma agulha mais calibrosa. Então, tendo a pele subcutânea anestesiada, o paciente com certeza vai ter mais conforto. Aqui mostrando justamente a diferença entre a peridural e a RAC. A peridural, a agulha só vem até o espaço peridural. Ele não atravessa a dura mater, portanto, não atinge o canal raquimedular. Já a RAC, ela atravessa a dura mater e vai atingir o canal raquimedular. Por isso que nessa figurinha nós temos as gotinhas de líquor saindo. Como é que a gente usa peridural? Peridural a gente usa principalmente naquelas anestesias em que você tem a necessidade de ter uma anestesia mais prolongada e uma analgesia contínua, principalmente no pós-operatório. O pessoal usa muito hoje para cirurgia plástica. Abdominoplastia, mamoplastia, né? Aquelas cirurgias plásticas que você faz, mamoplastia, colocação de implante mamário. Então, basicamente, hoje se utiliza muito para isso. Pode se utilizar para algumas cirurgias ortopédicas de membros inferiores, né? Vascular de membro inferior. A escolha do nível de punção é de acordo com a área a ser anestesiada, diferente da RAC. A RAC você pode fazer a punção mais baixa, usar um anestésico hiperbárico e atingir um nível sensitivo mais elevado. O bloqueio é segmentar, depende também da dose do anestésico. As ações é justamente nas raízes, porque você não entra no espaço raquimedular, você não tem um contato do anestésico com a medula. E o bloqueio é um bloqueio simpático pós-ganglionar nas fibras C. Essa aqui é a famosa agulha de peridural. A agulha de peridural é uma agulha mais calibrosa, que é uma agulha suficiente para passar um catéter. Está aqui essa figurinha. Então, tem essa parte, tem uma parte do guia que fica dentro do mandril, que você faz anestesia por essa agulha. Ela é mais calibrosa, vocês estão vendo que a ponta dela tem essa curvinha assim. É como se tivesse o orifício voltado para um lado. Você faz uma introdução, você vai deixar o paciente naquela posição, vai fazer um bloqueio de pele, bloqueio anestésico de pele e subcutâneo, e você vai introduzir essa agulha. Ao nível mediano, porque você tem menos vaso sanguíneo, então menos risco de pegar um vaso e injetar anestésico nesse vaso. Uma introdução perpendicular à pele até um ponto mais firme, que seria o ligamento interespinhoso. Você vai retirar o mandril e você vai avançar até o espaço peridural. E você não vai atravessar a dura mater. Como é que você sabe que está no espaço peridural? Você pode fazer duas formas. Existe esse teste de Doglior, que é a perda de resistência. Você vai fazer essa introdução da agulha da peridural, acoplada a uma seringa ou de vidro, uma seringa de plástico especial para isso, com ar. À medida que você injeta, no momento em que você atinge o espaço peridural, ele tem uma pressão negativa, esse ar vai entrar. Então, você tem certeza que a agulha está no espaço peridural. O outro teste que pode ser utilizado é o teste de Gutierrez. Você coloca uma gota de água
ou de soro na ponta da agulha, na outra extremidade. Assim que você entra no espaço peridural, essa gota ela vai ser aspirada justamente porque no espaço peridural tem uma pressão negativa. Então, essa aqui é a chamada teste, é o chamado teste de Gouttière, ou gota pendente aspirada. Complicações de peridural, a punção de dura mater, né? Então, não para peridural não é para existir a punção dura mater. E se você tem uma punção dura mater, provavelmente você vai provocar cefaleia. Você tem a injeção subdural ou subaracnoide acidental de anestésico, injeção intravascular de anestésico, e com isso você aumenta a toxicidade do anestésico. E aqui você tem que ter muito cuidado, porque um dos anestésicos que mais se utiliza em peridural é a bupivacaína. E lembram da aula de anestésico local que uma das complicações da bupivacaína é parada cardiorrespiratória. Ele tem um efeito cardiotóxico mais importante. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Já o bloqueio subaracnoide ou raquianestesia, esse aqui, pessoal, que é mais utilizado. É utilizado para tudo. Cirurgias de pelve, abdômen inferior, até abdômen superior você pode fazer com a RAC. E uma vantagem para se fazer RAC nesse tipo de cirurgia é o relaxamento da musculatura dessa região, coisas que a peridural não faz. Então você vai fazer uma esterectomia, prefere a RAC, porque o relaxamento abdominal da musculatura é melhor. Isso na questão da cirurgia é bom para a mobilização do espaço. Então, e é mais utilizado hoje em dia. Você vai injetar o anestésico no espaço subaracnoide. Vai ter ação nas raízes, na própria medula, e diferente da peridural, você vai ter um bloqueio simpático ao nível das fibras B. Aqui mostrando, ó, em relação à RAC, você entra no espaço subaracnoide, então no canal RAC medular. Importante na questão da RAC é a escolha da agulha. Antes se utilizavam muito essas agulhas traumáticas, e aqui usa-se mais essas agulhas atraumáticas, chamada agulha com ponta de lápis. A vantagem dessa agulha é porque você deixa menos trauma, menos orifício ao nível da dura mater. Isso faz com que haja menor saída de líquor e, consequentemente, você vai ter uma das menos complicações, que é a cefaleia pós-RAC. Então, isso é uma importante vantagem você utilizar esse tipo de agulha atraumática. A confirmação é bem simples. Ao invés da peridural em que essa gotinha entra, na RAC ela sai, porque é justamente a saída de líquido. A técnica de se fazer a RAC é a mesma técnica quando você quer colher líquido para fazer exame, para confirmar alguma doença, alguma infecção, meningite, enfim. Complicações da raquianestesia, cefaleia pós-punção, lesão medular, sintoma neurológico transitório. E a cefaleia pós-punção, que é uma das coisas mais comuns que acontece na raquianestesia. Na peridural é mais difícil isso acontecer, só se for um erro de técnica, porque na peridural não se perfura dura mater. Você vai ter uma hipotensão, quando você vai fazer o orifício, a saída de líquido, isso pode levar a uma hipotensão licórica. Com essa hipotensão licórica, você vai ter uma atração dos folhetos meníngeo, de estruturas vasculares, de nervos cranianos, você vai provocar cefaleia, a dor. Como é que se caracteriza essa dor? Uma cefaleia ortostática, é aquela cefaleia em que o paciente vai ficar, quando fica em pé ou sentado, vai piorar, e que vai melhorar quando ele fica deitado. Cefaleia occipital, retroocular e frontal. Pode provocar estrabismo convergente, porque existe atração dos nervos cranianos, assim também como zumbido e surdez. Pode acontecer isso. Quando isso acontece, como é que se trata? Sim, antes disso, deixa eu mostrar aqui, só mostrando a agulha de peridural e a agulha de RAC, que é uma agulha com a ponta traumática, em ponta de lápis. Olha o orifício que a RAC fez e olha o orifício que a peridural fez. Então, é bem mais fácil você ter uma cefaleia pós-RAC por lesão da agulha de peri do que da de RAC de hoje em dia. Mas pode acontecer nas duas e é mais comum
acontecer na RAC, porque na RAC sempre vai ter a perfuração da dura mater. O tratamento, primeira coisa, repouso, o paciente deve ficar deitado. Analgésico, geralmente a gente usa dipirona, próprio paracetamol, dipirona de 1 grama. A hidratação, muita gente fala de fazer uma hiperidratação, mas tem que se ter cuidado com essa hidratação, porque senão o paciente vai precisar ir ao banheiro mais vezes. E o fato dele se levantar, isso pode piorar a dor. A cafeína tem um efeito bem importante aqui também. Para aqueles casos que são casos duradouros, com 5 ou mais dias de dor, uma cefaleia que é mais incapacitante, presença de sinais neurológicos, a gente pode fazer o tampão sanguíneo da peridural. Como é que faz isso? Você tira sangue do paciente e vai injetar no espaço em que você fez no espaço peridural em que você fez a punção, ou para fazer a raquianestesia, ou que você fez a peridural e sem querer perfurou a dura mater. Então, o sangue vai fazer tipo um tampão naquela área, porque vai provocar um processo inflamatório, uma fibrose, e faz o tampão. E a própria coagulação do sangue também. Bibliografia, nós vamos estudar essa aula pelo Rui Garcia e pela aula que foi dada agora. Então, pessoal, espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? Um abraço para todos, bom estudo!